E aí, pessoal, beleza? Depois aí de um mês aí fora, sei lá quanto tempo, tô gravando um vídeo aqui. Vim falar sobre a participação do Faustino Ouro, né? Torneio que tá acontecendo em Menorca, na Espanha. E, bom, vou dar uma passada rápida aqui como é que foi a última rodada. Vou falar sobre as chances que ele teve de norma e se ele conseguiu e por que que ele não conseguiu, enfim, vamos lá. Então aqui é o torneio lotado de grande mestre, né? Tudo que ele precisava. E a grande vitória aqui do Ivan Schuch, né? Chegou sozinho com 8 pontos em 9, é muito ponto, né? Absurdo. E, bom, tem alguns brasileiros também, enfim. O Fear teve resultado ali convincente também, 6,5. O Fear fez norma de GM, né? Vamos ver se ele fez. Acho que não, né? Faltou um GM aqui para ele fazer a norma. Mas ele praticamente performance de GM. Tem um ajustezinho aqui. Ele não chegou a fazer nem a performance de GM. Faltou um GM e mesmo ajustando aqui para 2,200, não dava a norma de GM para o Fear. Mas foi um torneio bom, recuperou um pouco de rating aqui. Né? Ele foi o melhor brasileiro. A gente teve outros 3 brasileiros participando. E, bom, vamos falar sobre o Faustino Ouro. Ele ficou jogando o torneio todo com mesa fixa, tá? Eu não cheguei a ver exatamente aonde que era posicionado, né? Mas aqui tá marcando a mesa 28. Então, provavelmente, pelo que eu notei aqui, ele, o Pepe Cuenca e esse outro espanhol, né? Então, esses 3 aqui provavelmente né, conversaram com a organização e colocaram mesa fixa para eles, para poder movimentar o YouTube e tudo mais, né? Então, esses jogaram aqui nessa região aqui, independente, teve uma hora que o Faustino estava liderando o torneio, seria tipo mesa 3 do torneio, mas ele continuou jogando na mesa 28 por questão de câmera e tudo mais, tá? Acho que foram só esses de mesa fixa. E eventualmente algum cadeirante, algum deficiente visual também, enfim, tem mesa fixa, beleza? Vou entrar aqui no torneio do Faustino. Em relação se ele cumpriu, né, os requisitos, ele cumpriu com folga, né? Porque ele jogou aqui 1, 2, 3, 4, 5 GMs. Tá? As bandeiras todas diferentes aqui, então cumpriu o requisito de bandeira. E a questão era de o que ele precisava, ou se empate era suficiente, tinha que ganhar, o que precisava, né? Aqui, na 7ª rodada, né, ele perdeu essa partida. Se ele tivesse empatado, ele ia mais tranquilo para a 9ª, né? Vamos entender por quê. Fiz aqui um Excelzinho, e aqui tem o rate dos jogadores. Tá? E baseado nesse rating, ele fez uma média. Deixa eu ver se está certo aqui. Tá. Ele fez uma média de 2,438 de rating. Tá? E essa média ela é maior do que o mínimo, que é 2,380. Então ele cumpriu o requisito aqui. Só que, como ele empatou, ele alcançou 6 pontos. Ele ficou com 2,564, que é o mesmo que é dado aqui no programa, né? No Chess Results. Tá? Aí a questão é o seguinte, ele precisava vencer para fazer 6,5 e ter 2,605. E aí ele conseguia a norma de GM. E aí eu tentei aplicar um ajuste, né? E a gente consegue fazer com que esse rating de 2,49 tenha um ajuste para 2,200, tá? A regra permite o apêndice, acho que é o 4B do handbook da FIDE, permite aí aumentar um pouquinho a soma e por si só aumentar a média, né? Deixa eu colocar aqui, o G13, e aumentar 16 pontos de rate performance, mas ainda não era suficiente, né? Então, com o empate, ele não alcançou. E o empate seria até barato, porque ele estava meio perdido nessa última partida, né? Mas, enfim. E se ele ganhasse, o árbitro nem precisaria fazer o ajuste, né? Porque a norma está dando com 2,621 e sem o ajuste 2,605. Então não haveria nem necessidade de ajuste, ele poderia pleitear a norma aí sem muito esforço, tá? Bom, pessoal, é isso, passando bem rapidinho mesmo. Vocês estavam me perguntando por que ficou, né, o como que ficou. Então, basicamente, a conta que eu faço é essa, eu confirmo a questão dos grandes mestres, faço o cálculo de rating médio dos jogadores
E utilizo alguns números tabelados, que é basicamente a porcentagem, a partir da porcentagem que ele faz, eu verifico na tabela quanto que soma em relação à média, e aí a gente tem o rate performance. Tá? E trabalho também com essas condicionais aqui, que ele tem que ter uma média de 2.380 e a performance 2.600. Beleza? Então é isso. Aqui foi o torneio. Só para a gente ter uma ideia, estatísticas, vamos ver aqui. Esse torneio tinha muita chance de norma, porque olha quantos países, então com certeza ele vai enfrentar mais de 3 países, e tinha 45 GMs, né? Então isso também foi um facilitador aí para a norma. Então a gente fica na torcida da norma aí do Faustino, vai ser a primeira ainda, né? Ele ainda não tem normas, então essa passou muito na trave, né? Teve um outro torneio na semana passada que ele ficou relativamente longe, assim, parece que ficou faltando média, ficou faltando pontos também, e ele está começando a sentir o cheiro da norma, né? Só voltar aqui rapidinho, ele ganhou 18 pontos, né? Então ele está andando junto, ó, 423 mais 18, ele vai começar a mirar também nos 2.500 de rate, porque é um requisito também, né? Então, imagino que ele vai conquistar junto isso, né? O título, através do rating, que vai batendo nos 2.500, e devagarzinho deve começar a sair as normas do Faustino. Ele tem pouco menos de um ano, eu acho, para fazer o recorde mundial, né? De ser o mais jovem da história virar GM, mas tem boas chances, né? Ele está jogando muitos torneios, está tendo consistência nos resultados, mas quando chega na elite ele tem muito empate, tem algumas partidas duras que ele acaba perdendo, então é isso. Bom, vídeo curto então, espero que vocês tenham gostado, deixa o like e até a próxima.